Vamos ler em nome de Jesus, livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram, adormeceram, e todas caíram em profundo sono. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Louvado seja Deus, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide, porém, aos que vendem e comprai azeite para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. Ah, Deus poderoso! E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se as portas. Meu Deus! E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é uma palavra que fala sobre nós estarmos preparados aos sinais, nós estarmos atentos aos sinais. O livro de Mateus, no capítulo 23, 24, 25, você vai ver que Jesus ele fala de muitas parábolas. E muitas dessas parábolas é para nos mostrar sinais que viriam, que antecederiam o fim. Mas qual é esse fim que nós estamos falando? Nós estamos falando da vinda de Jesus. Nós estamos falando da vinda do nosso Mestre, da vinda daquele que foi aos céus e disse: eu voltarei. Então o Senhor nos deixa a parábola no capítulo 25, dizendo dessa forma: o reino dos céus será semelhante. Aí ele fala de um casamento, ele fala de um noivo e de uma noiva, ele fala das madrinhas, ele fala das damas de honra que estavam o quê? Esperando o noivo para poder entrar nas bodas do Cordeiro. Aí a palavra do Senhor nos mostra, louvado seja Deus, no capítulo 24, no versículo 3 a seguir, que Jesus, antes de falar da parábola das bodas, ele começa dizendo e mostrando às pessoas que ele deixava sinais. Ele estava com os discípulos reunidos no templo. Quando ele sai do templo, a palavra do Senhor diz no versículo 3 a seguir: e estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos
quando serão estas coisas? E que sinal haverá da vinda do Filho do Homem, da vinda do fim do mundo? Então a palavra do Senhor diz que eles estavam saindo do templo e de repente um deles olha e fala: olha, mestre, veja que templo lindo. E Jesus olha e fala: eu digo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eles compreenderam que Jesus estava falando do fim, só não compreenderam que Jesus estava querendo dizer e quando seriam. Eles ficaram ali com um temor dentro do coração, querendo descobrir o quando seria aquilo. Então Jesus começa a dizer no versículo 4, dessa maneira ele responde aos seus discípulos. E Jesus respondendo disse-lhes, presta atenção, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então o primeiro sinal que Jesus dá, dizendo aos discípulos e dizendo a nós, é que nós deveríamos tomar cuidado, acautelai-vos, tomem cuidado, fiquem espertos, prestem atenção. Quando esses sinais começarem a acontecer, prestem atenção. E qual é o primeiro sinal que Jesus ele deixa? Pega um copo d'água para a mamãe, fazendo um favor, obrigada. O primeiro sinal que ele deixa está no versículo 5 do capítulo 24 de Mateus. Diz assim: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então eu quero que você separe isso, eu quero que você preste atenção. Obrigada, mamãe. O primeiro sinal: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Aí eu quero perguntar para você se o primeiro sinal já aconteceu, sim ou não? Você já ouviu falar de alguém que se diz eu sou Cristo? Você já ouviu falar de alguém dizendo eu sou aquele que veio do céu, eu vou curar você, eu tenho poder? Você já ouviu falar de alguém assim? Eu já. Você já ouviu falar de alguém que se denomina Deus, o próprio Deus? Aqueles que disseram que tem até as marcas nas mãos dizendo eu sou Cristo. Você já ouviu falar de alguém assim? Se a sua resposta for sim, então eu quero dizer para você que o primeiro sinal já se cumpriu. Então nós vamos passar para o segundo sinal, amém? Quem nunca ouviu falar daquele Henri, né, irmãos? Quem nunca ouviu falar daquele homem que se diz Cristo e outra, tem muitos seguidores? Quando Jesus ele fala que muitos viriam no nome dele, ele também ele disse assim, ó, e enganarão a muitos. Ou seja, muitos vão acreditar. Então o primeiro sinal já aconteceu, amém? A paz do Senhor, Alexandra. Saudade, minha filha, Deus te abençoe. A palavra do Senhor nos fala no versículo 6, o segundo sinal. Qual é o segundo sinal? Preste atenção, essa palavra é para você. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Então o primeiro sinal que nós temos é de falsos mestres, pessoas que se dizem Deus, pessoas que se dizem ter o poder de Deus, pessoas que se denominam Jesus. Muitos acreditariam naquilo que eles iriam falar e falam até os dias de hoje. O segundo sinal, aleluias, é você ouvir falar de guerras e rumores de guerra. E eu quero perguntar para você se por acaso você já ouviu falar de guerra. Se você já assistiu na televisão alguma guerra acontecendo. Se você já ouviu falar que um país se levantou contra o outro, se você já ouviu falar que um lugar está em guerra contra o outro, e se a sua resposta for sim, então eu quero dizer para você que o segundo sinal também já se cumpriu.
Mas Jesus ele começa dizendo os sinais, os primeiros 2 sinais, e ele também diz: mas não vos assusteis. Não pasmem vocês, porque é necessário que tudo isso aconteça. Então nós vamos até o versículo 7 e vamos para o terceiro sinal. Você que está me entendendo, digita amém em nome de Jesus. Eu quero que essa palavra entre no teu coração, porque você precisa entender e aprender a discernir os tempos. Estamos vivendo em dias que é tempo de buscar a face do Todo-Poderoso. Mas é buscar a face de Deus para prosperar? Não. Buscar a face de Deus para que eu seja curado? Não. Buscar a face de Deus para buscar a salvação. Porque isso é uma consequência, as outras coisas são consequências. Quando você busca a face de Deus para que você venha se entregar a Ele, você ganha um prêmio que se chama salvação, vida eterna nos céus. Tá balançando aqui, meu amor. Quando você busca a presença de Deus, você ganha isso. É pela graça, é pelo amor de Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que a cura, que a prosperidade, que essas coisas são consequências. Tudo que você semeia, você colhe. Quando você está na presença de Deus, quando você se coloca na presença de Deus, é claro que tudo que você vai semear vai ser bom. Se você estiver verdadeiramente na presença de Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que o terceiro sinal é isso aqui, ó. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A palavra de Deus é a única que tem o fim desde o começo. Porque Cristo, quando escreveu essas coisas, ele já sabia de tudo que iria acontecer. Então, quando ele está nos preparando para algo que vai acontecer, ele já sabia de tudo. Então, o que ele fez? Eu vou deixar sinais. Por que ele não deixou o dia e a hora? Porque nem ele sabe. A palavra do Senhor diz que o dia e a hora da vinda de Jesus só o Pai sabe. Os anjos do céu não sabem, Jesus não sabe, ninguém sabe, somente Deus. E dada a palavra de ordem, soará a trombeta, e então acontecerá o arrebatamento da igreja. E talvez eu fale para você arrebatamento da igreja, você pense que é a igreja física. Nós já falamos nesses dias que a igreja, o templo de Deus é você. Quando nós falamos arrebatamento da igreja, nós estamos falando do templo humano, do templo coração, da alma, aqui ó, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, amém? Então Jesus ele fala dessa maneira, o terceiro sinal, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nação contra nação são países que se levantam um contra o outro e então estoura a guerra. E reino contra reino é batalha espiritual, são nas regiões celestiais, é a guerra do bem contra o mal. Então a palavra do Senhor diz assim, e haverá fomes, haverá pestes e terremotos. Vamos primeiro no item fome. Nós sabemos o quanto o nosso mundo ele sofre por causa da fome. Quantas pessoas são desfavorecidas no mundo? Estamos vivendo agora, nesses dias, um tempo em que, graças a Deus, o nosso país ainda está abençoado, irmãos. Mas existem outros países que há muitos e muitos e muitos anos estão passando extrema miséria. Quem nunca ouviu falar da África? Quem nunca ouviu falar desses países que estão passando uma miséria muito grande? Então Jesus ele fala que haverá fomes.
e haverá pestes. A peste nada mais é do que uma enfermidade, do que algo que nos assola. Então, ou seja, os sinais estão acontecendo, amém? Primeiro, vamos passar pelo primeiro sinal, louvado seja Deus, só para você recordar, muitos vão vir no nome de Cristo, é o primeiro sinal. Segundo, é que você vai ouvir falar de muitas guerras e rumores de guerras, ou seja, tá para acontecer tal guerra e outras já aconteceram. E outros é que haverá nação contra nação e reino contra reino, e depois pestes, terremotos e fome. Esses dias eu vi no jornal que teve um tremor de terra em São Roque, do lado ali da cidade que eu morava. Filha, pega mais para mim, por favor. Pode encher, tá bom? Tá bom. Terremotos. Você já ouviu falar de algum terremoto? No Brasil nem acontecia. Quem lembra aqui que era zero, era praticamente nulo a possibilidade de terremoto no Brasil? Não era assim há uns anos atrás? E agora como que está acontecendo? Todos os dias nós temos tremores de terra, todos os dias. Obrigado, meu amor. De nada. Todos os dias. Ah, mas como que está acontecendo tudo isso? São sinais. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então eu quero, por que eu estou pregando essa palavra hoje? Porque eu quero que você fique atento aos sinais. Então até o quinto sinal, até o quarto sinal, tudo já aconteceu, amém? Já aconteceu dos falsos mestres, já aconteceu de você ouvir falar de guerras, já aconteceu de nação se levantar contra nação, reino contra reino, já aconteceu fome, já aconteceu pestes, é o que estamos vivendo agora, as pestes, nós estamos vivendo agora essa batalha que é contra um inimigo que nós não conseguimos ver, essa bactéria, são pestes, terremotos. Aí no versículo 8, Jesus, ele diz dessa forma assim, ó: mas todas essas coisas serão o princípio das dores. O princípio das dores. Isso é para você que está falando que o mundo vai acabar agora. Isso é para você que está falando que o arrebatamento vai acontecer agora. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela se cumpre ponto a ponto. São os princípios das dores. Sabe o que Jesus fala? Quando a mulher, quando ela está para dar à luz, ela sente muitas contrações, mas ainda não é o tempo de dar à luz. Ela começa a sentir dores e levam às vezes até muitos dias para que ali aconteça a hora do parto. Mas quando acontece o momento do parto, no momento daquela dor, mas quando a criança nasce, você esquece de toda aquela dor. Porque quando você olha ali para aquela criança, para aquele bebê, você vê que você não consegue lembrar da dor, porque a alegria é muito grande no momento em que você está com seu filho nos braços. Então a palavra do Senhor, quando fala dessa maneira, são só o princípio das dores, ele está dizendo assim, são só algumas contrações. Mas como assim, pastora? Como assim? Já tem fome, já tem peste, já tem terremoto, o mundo já está um caos, já tem pessoas falando que é Jesus, já tem gente mostrando marca nas mãos, querendo realizar milagres por aí, e ainda é o princípio das dores? Eu quero dizer para você que são apenas os princípios. É apenas o princípio das dores. Nós, irmãos, estamos aqui para ser preparados por Deus e pelo Espírito Santo de Deus para passar por todas essas coisas. A palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, versículo 9 do capítulo 24. E então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por causa do meu nome. Eu não sei aqui no Brasil, eu já ouvi falar de algumas situações, mas é claro que não tão graves quanto em alguns outros países. Existem lugares que não podem ser mencionados, que você serve a Deus,
que você vai direto para uma espécie de masmorra, você é morto, você é torturado. A China é um desses lugares onde a maioria dos cristãos que professam a fé verdadeira, eles têm que fazer cultos subterrâneos. Então eu quero dizer para você que isso também já está acontecendo há muito e muito tempo. Aí o versículo 10 vem dizendo assim: neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu acho que nunca houve tantos como nos dias de hoje. Eu acho que nunca houve tantos falsos profetas liberando profecias absurdas, pessoas sendo enganadas para que as outras pessoas venham trazer dinheiro até elas, como nesses dias que estamos vivendo. Então eu quero dizer para você que primeira coisa, Jesus está dizendo e alertando o teu povo há 2000 anos atrás, o evangelho do Senhor está aqui. O problema é que muitos não leem a Bíblia, o problema é que muitos não olham para a palavra de Deus, mas nela está escrito tudo o que está acontecendo. Muitos trair-se-ão uns aos outros, ou seja, dentro da igreja escândalos, aonde o amor vai se esfriar, de tantas pessoas olharem e verem tanta falcatrua, tanta mentira, tanta falsa profecia. Hoje você vive isso, só que a Bíblia ela foi escrita há muitos e muitos anos atrás, só que o Senhor está deixando para a gente os sinais. Então é mais um dos sinais que já está acontecendo. Versículo 11: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe quando você olha para a situação do mundo hoje, onde tanta gente está passando necessidade, onde tanta gente está passando fome, onde tanta gente está na miséria, está perdido nas drogas, e você já não consegue sentir mais a compaixão pelo seu irmão, aquilo para você é normal, é como se aquilo para a pessoa que olha fosse simplesmente uma coisa rotineira. Isso é o amor se esfriar. De tanto você vê iniquidade, de tanto você vê coisas que não tem cabimento. Ah, Deus Todo-Poderoso. É quando você olha e vê a multiplicação da iniquidade em pai matando filho, filho matando pai, crianças, bebês sendo estuprados. É quando você olha a barbaridade que está acontecendo nos dias de hoje. Eu quero dizer para você que isso não é normal, não, são sinais do tempo do fim. Então eu quero falar algo para você aqui hoje, você que está preocupado com o dia de amanhã, você que está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, o Senhor está dizendo dessa forma: ei, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe com o que você tem que se preocupar? Como está a sua vida com Deus? Como está os seus dias com Deus? Como está a sua casa diante de Deus? Eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Se nesse momento Deus der a ordem para o anjo tocar a trombeta, você sobe ou você fica? Nesse momento, como está a sua vida com Deus? Como estão os seus caminhos com Deus? Deus está me ordenando a perguntar a você nessa hora: como está a tua vida diante dos céus? Você tem cumprido aquilo que o Senhor está dizendo para você? Você tem amado o teu próximo? Você está diante da legalidade de Deus para que você possa subir no momento do arrebatamento? Louvado seja o nome do Senhor. Os sinais estão aqui. Então tudo que você olha, você fala assim: não, mas eu vou esperar mais um pouquinho para me se envolver, para me se entregar a Cristo. Eu vou esperar mais um pouquinho, porque ainda não aconteceu tudo que Jesus falou para acontecer. Até agora já se cumpriu tudo. Vamos continuar?
versículo 12, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então, deixa eu frisar aqui na minha Bíblia, e então virá o fim. Presta atenção, irmãos, presta atenção nisso, você que está me ouvindo, presta atenção. Todos os sinais já aconteceram, vamos lá. Primeiro, virão pessoas dizendo, eu sou Cristo. Eu não estou falando aqui de falso profeta, eu estou falando de pessoas que vêm dizendo, eu sou Jesus. Você já ouviu falar de quem? O mais famoso por aí é aquele INRI. É aquele INRI que diz que tem até as marcas nas mãos. O primeiro já aconteceu. Já se cumpriu. Segundo, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Também já aconteceu. Terceiro, então se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos. Já aconteceu, amém? Louvado seja Deus. Quarto, e essas coisas serão os princípios das dores, e vos hão de entregar para seres atormentados, ou seja, torturados. Já tem lugar acontecendo isso. A China é um dos lugares. Tem muitos lugares. Muitos. Aonde você professa que serve a Deus e você é entregue à morte, mas antes você é torturado. Você não tem essa liberdade que você tem aqui no Brasil. E muitos ainda assim não adoram, não professam. Muitos lugares as pessoas estão sendo entregues à morte todos os dias pela palavra de Deus, para que o evangelho seja pregado. Mas é proibido falar de Deus em muitos países. E aqui no Brasil nós temos aí o país laico, que você pode professar a sua religião. E Deus está perguntando se você tem negado o nome dele ou você tem professado o nome dele. A palavra de Deus diz que aquele que se envergonha de Deus, no dia do arrebatamento, no juízo final ali, Deus também se envergonhará de você. Então já aconteceu o quarto, quinto. E nesse tempo muitos serão escandalizados, irmãos. É coisa tremenda de ver quando você vê aí o nome da igreja sendo simplesmente suja, imundícia completamente no meio evangélico, no meio cristão. Os escândalos que tem com o nome de pastores e igrejas é tremendo de ver nesses últimos dias. É mais um sinal que se cumpre. Louvado seja Deus. Aí no versículo 11 começa a falar dos falsos profetas. E muitos falsos profetas virão e enganarão a muitos. Agora eu quero falar para você dos falsos profetas. É aqueles que vendem a fé. É aqueles que vendem a cura. É aqueles que vendem um pedacinho de pano. É aqueles que vendem a rosa ungida. É aqueles que vendem o óleo. É aqueles que vendem, comercializam as coisas que dizem que vêm da parte de Deus. Falsos profetas. Se você pegar para ler na Bíblia, você vai ver que até os aventais de Paulo curava. Mas vai procurar onde que Paulo cobrava para fazer isso. Vai ver na Bíblia onde que Paulo pedia dinheiro para curar, para enviar a cura para alguém, para passar a cura para alguém. Falsos profetas. E a palavra de Deus, ela frisa, e enganarão a muitos. Abre os teus olhos, meu irmão. Abre os teus olhos, minha irmã. É tempo de buscar a Deus e somente a Deus. Não fica aí na frente, muitas das vezes, de uma televisão, fazendo coisas que uma pessoa está pedindo e dá dinheiro e dá dinheiro. Esquece isso. Isso não é na palavra. Não existe isso na palavra de Deus. Isso é antibíblico. As pessoas pegam um versículo isolado da palavra de Deus, colocam aquilo e fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. A palavra de Deus, ela é de graça, ela é para nós. O que cura é a sua fé. O que cura é você crer que Jesus, ele tem poder para curar. Amém? Louvado seja Deus.
E surgirão muitos falsos profetas, e multiplicar-se-á a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Já aconteceu e está acontecendo a cada dia. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas amam muito mais os animais do que o próprio ser humano. E este evangelho será pregado em todo o mundo. Presta atenção que esse é o último sinal. O último sinal. Nunca se foi tão pregado a palavra de Deus como agora. Eu estou falando com você aqui, temos 34 pessoas nessa live, 35. Só que esse vídeo vai ficar aqui no Facebook, então conforme as pessoas forem assistindo e compartilhando, mais pessoas vão sendo alcançadas. Então quem estiver lá na Etiópia, no Japão, lá no Iapó, que é o Chuí, irmãos, vai assistir. É só ter internet, é só ter uma rede social, amém? Então presta atenção que esse é o último sinal. O último sinal é a palavra de Deus ser pregado em todo o mundo. A todas as gentes. Sabe por quê? Porque Deus não tem balança injusta. Não vai ter como alguém chegar lá no céu e falar assim: Deus, o Senhor não pode me mandar para o inferno porque eu não te conheci. Eu nunca ouvi falar do teu nome. O Senhor não pode me mandar para o inferno porque eu não sabia que o Senhor existia. Ninguém nunca falou do Senhor para mim. Então, Deus está dizendo que virá o fim, quando o evangelho for pregado a todas as gentes em todo o mundo. E se esse é o último sinal, isso é preocupante. Sabe por quê? Porque com a internet não tem como se alcançar muito rápido todas essas pessoas. Antes, para eu pregar uma palavra e essa palavra alcançar o outro lado do mundo, era através do que? Da obra missionária. Então a obra missionária, nós enviávamos os missionários e lá eles iam e levavam a palavra até os povos. Hoje você vai nas aldeias indígenas e tem computador lá dentro. Então eles estão sendo evangelizados através da internet, essa ferramenta que alcança em coisas de milésimos de segundos todos os povos, todas as nações. Aí vem o versículo: então virá o fim. Você consegue entender isso? Agora eu quero falar para você sobre você estar preparado para esse dia. Sabe por quê? Porque pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Todos os sinais já se cumpriram e esse está se cumprindo mais rápido do que você pensa. Então a palavra que nós lemos fala de um casamento aonde eram 10 virgens, 5 estavam esperando o noivo com as suas lamparinas acesas e 5 estavam esperando o noivo, mas adormeceram e as suas lamparinas se apagaram. Então, quando elas se deram conta que o seu azeite havia se acabado, elas foram até as 5 virgens prudentes e disseram: dai-nos do seu azeite, divide conosco. Só que as sábias disseram: não, nós temos azeite reserva, mas é nosso. Vá vocês e comprem. E o momento em que elas foram comprar, o noivo apareceu. E a palavra do Senhor diz, aleluias, que quando o noivo vem, ele recolhe as 5 prudentes para as bodas do cordeiro, para a festa do casamento. E as 5 loucas chegaram desesperadas e começaram a gritar no portão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo abriu uma frestinha ali, olhou e disse: eu não vos conheço. Então a vinda do nosso Cristo será semelhante às 10 virgens que 5 eram loucas e 5 eram prudentes.
Eu quero perguntar para você em que lugar você se encontra hoje. Ah, mas o que significa isso? Significa que as 5 meninas, as 5 mulheres, as 5 virgens prudentes estavam carregando as suas lamparinas, ou seja, estavam cheias do Espírito Santo, a todo momento buscando a Deus, a todo momento glorificando a Deus, a todo momento prestando atenção nos sinais em que o noivo iria chegar. Mas 5 delas não. 5, sabe o que falaram? Ainda não é o tempo, vamos dormir mais um pouquinho. Ainda não é o tempo, vamos cantar, vamos viver, afinal o importante é ser feliz, vamos gozar da vida, vamos gastar dinheiro, afinal nós estamos aqui para viver e viver bem. 5 eram loucas. E no momento em que o noivo vem, as lamparinas estavam vazias. Só que a palavra de Deus diz que a parte mais dolorida desse casamento é o momento em que elas imploram para o noivo abrir a porta, mas o noivo diz: eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque o noivo veio buscar quem estava preparado. Nosso Cristo é o nosso noivo, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo. Jesus está voltando e vai buscar o povo dele. Eu não vou dizer nem a igreja, para que muitos não entendam que igrejas são paredes. Eu quero dizer que Jesus vai voltar para buscar o povo dele, para buscar aqueles que professam uma fé genuína no nosso Cristo, aqueles que não negam o nome dele, aqueles que não tem vergonha do nome dele. É esses que Jesus vai voltar para buscar, aqueles que amaram o seu próximo, aqueles que professam, aqueles que estão preparados, aqueles que estão com as lamparinas cheias, aqueles que estão buscando e esperando a vinda do nosso Jesus, aqueles que estão atentos aos sinais. Por isso eu quero dizer para você, não se preocupe com o que você vai comer amanhã, não se preocupe com o que você vai fazer amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. E se Jesus pedir a tua alma hoje, eu quero dizer para você como você está diante de Deus. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que não sabemos de nada, não sabemos se vamos acordar, se vamos abrir os nossos olhos, ou se Deus vai pedir a nossa alma. Então a palavra do Senhor diz que um homem chega diante de Jesus e diz desse jeito: Senhor, vamos gozar, vamos viver, vamos fazer tudo que tiver que fazer. E Jesus olha e fala: louco, hoje ainda pedirão a tua alma, e o que tens tu para oferecer? É porque ele pensava muito nas coisas da terra, ele queria tesouros da terra, ele queria coisas terrenas, ele queria viver, ele queria ser feliz, ele queria estar esbanjando e curtindo a vida. Mas naquele momento Jesus disse: hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens para oferecer? Quais são as tuas reservas no céu? O que é mais importante do que a vida eterna? Tem muitos achando que quando morrer aqui vai ficar aqui, que enterrou, acabou. Eu quero dizer para você, diante da palavra de Deus, quando nós morremos, nós vamos viver na eternidade. Só que existem 2 caminhos, irmãos: é céu ou é inferno. E é aqui na terra que você escolhe o caminho que você quer seguir. Se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Muitas pessoas ficam aí falando, brincando com coisa séria. É porque eu quero viver, eu quero ir para o inferno. Eu quero dizer para você que você não sabe o que você está falando. Você não tem noção daquilo que você fala. Aonde o fogo não se apaga, aonde ali as pessoas vão gemer e ranger os dentes, e nunca vai se acabar, vai ser eternamente. E enquanto você está vivo, você escolhe para onde você vai. Não é depois que morre, não é depois que você tomba aqui na terra que você vai chegar diante de Deus e dizer: me perdoa, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz na terra. Não, eu quero dizer para você que aqui morreu, acabou. Você só pode decidir enquanto você está vivo. Depois que você morre, você não decide mais nada. Aí já está acabado. Então arrepende-te hoje.
Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O Deus que te fez, um Deus que colocou você nessa terra, um Deus que colocou você aqui para reinar, mas você tem entregue o teu corpo à prostituição, você tem entregue a tua mente a coisas, a pornografia. O Espírito Santo de Deus está dizendo: diga que eu estou voltando, e hoje ainda é tempo de você reconciliar com esse Deus. Hoje ainda é tempo de você se arrepender de toda a tua alma e dizer: Senhor, se eu morrer agora, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno, Senhor. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. É só diante do arrependimento genuíno que você tem direito à salvação. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A palavra do meu Deus, a palavra do seu Deus está aqui. Ela te deu todos os pontos e todos os sinais dos acontecimentos que antecederiam a volta de Jesus. Presta atenção. Versículo 1 do capítulo 24, presta atenção. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhe: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus começa a explicar para eles quais são os sinais que antecederiam a vinda dele. Mas como? Ele vai vir da onde? Jesus veio para a terra, viveu como homem aqui. Foi o nosso cordeiro, o nosso holocausto, ele foi o nosso sacrifício vivo. Ele se derramou naquela cruz para que nós tivéssemos direito a essa salvação que eu estou te pregando hoje. Se não fosse isso, nós morreríamos, iríamos direto para a condenação, não teríamos direito a nada que pudesse nos proteger, porque não somos dignos. Então Jesus veio, então ele decidiu se entregar naquela cruz. Então ele decidiu ali ser crucificado, derramar o sangue dele pela minha vida e pela tua. Sabe por quê? Pela minha e pela tua vida. Porque ele foi o sacrifício vivo. Se ele não tivesse feito isso, hoje nós não teríamos direito a nada da parte celestial. Mas a palavra do Senhor nos fala que como ele subiu aos céus, no momento em que ele subiu aos céus, o povo ficou olhando para cima e dois anjos disse assim: o que estáis olhando, varões galileus? Da mesma forma que o viste subir, ele também descerá. Aí em João 14, você vai ler assim que ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus subiu e está preparando a minha casa e a tua casa lá no céu. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, se você não estiver preparado, você não vai subir, você não vai ser levado. Hoje é o que eu quero dizer para você, que a tua maior preocupação não pode ser a comida, não pode ser as contas, não podem ser o cenário mundial, porque tudo isso é permissão de Deus. A tua maior preocupação tem que ser estar em dia com Deus, se arrepender dos seus pecados, colocar a sua vida diante do Senhor, porque são dias maus. O Senhor diz na palavra dele:
todos os sinais, e então virá o fim, então o arrebatamento acontece, então o Espírito do Senhor vai nos levar até os céus e lá nos encontraremos com Cristo. Eu não me importo se você acredita ou não em arrebatamento, isso é uma realidade. O que eu quero dizer para você é que a minha parte eu estou fazendo, quer dizer que é tempo de buscar a Deus. Olhe para os nossos dias. A palavra do Senhor diz que a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Imagine um homem, um senhor, um velho, fazendo um grande barco numa terra que nunca choveu. Loucura! Mas ele ouviu uma vez a voz de Deus e obedeceu e começou a construir uma arca. Essa arca levou aproximadamente de 100 a 120 anos para ser construída. Sabe quanto tempo Noé usou a arca? Levou 120 anos. 120 anos para ele construir essa arca. Noé usou essa arca durante 1 ano. E a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Noé construindo a arca todo dia dizendo, vai vir o dilúvio. E o povo olhando e dizendo, esse velho é um louco. Esse velho já passou das contas faz tempo. Está construindo um barco onde nunca chove. Para que ele está construindo um barco? Aqui nunca choveu. E ele dizendo, se arrependam. Parem de praticar as suas obras ímpias, parem de mentir, parem de roubar, parem de cometer adultério, parem de fazer fornicação, parem de olhar para as pessoas e invejar aquilo que é dos outros, parem de colocar pedra de tropeço na vida dos pequeninos, parem. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo queria comer, e o povo queria festar, e o povo queria encher a cara, e o povo queria ser feliz. E nada de ninguém querer entrar na arca até o dia em que começou os primeiros pingos de chuva. E ainda assim, na primeira semana, o povo, quis nem saber. Afinal, é só uma chuva. Só que Noé já estava dentro da arca com a sua família e o anjo de Deus já havia selado as portas para o lado de fora, porque se selasse para o lado de dentro, Noé abriria com o cheiro, com o choro e com o desespero das pessoas gritando ali na porta da arca, abre-nos a porta! E o anjo do Senhor selaram as portas para que o povo não entrasse, porque o tempo era no momento em que a arca estava sendo construída, mas ninguém deu ouvidos. Então todos morreram no dilúvio, porque não creram naquilo que Noé estava dizendo. Então Jesus, ele diz dessa forma, que o fim dos tempos será semelhante aos dias de Noé, ou seja, nós somos os Noés dos dias de hoje. Nós estamos pregando para as pessoas, se arrependam, é tempo de voltar para Jesus. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que um dia selou uma aliança com Deus e por algum motivo, alguma coisa fez você tropeçar e sair da presença de Deus, eu quero dizer para você, ei, dá tempo de você voltar, aonde você estiver, dobra o teu joelho, arrepende-te das tuas más obras e entrega os teus caminhos ao Senhor. E você vai ser levado com Cristo aos céus. Tudo aquilo que Deus te prometeu, jamais alguém vai tirar das tuas mãos. O diabo tem conseguido arrancar de você, porque tem conseguido distorcer a sua mente, o seu olhar, mas o Senhor está dizendo dessa forma, é tempo de arrependimento, é tempo de lavar as vestes, é tempo de embranquecer as vestes, de buscar a face do Senhor, de buscar a presença do Senhor. Meus irmãos, vocês estão olhando para o cenário desse mundo, vocês estão vendo a situação que está esse mundo, todos os sinais já aconteceram, a única coisa que falta é a palavra de Deus ser levada a todos os povos, e com a internet isso é muito fácil de acontecer, mas ainda hoje eu quero dizer para você, aonde você estiver, aonde essa pregação chegar, ainda dá tempo, e o Senhor te chama.
O Senhor te chama para entrar dentro desse grande barco. O barco, eu quero dizer para você que já está com o motor ligado, mas Jesus está para o lado de fora dizendo, pode vir, ainda dá tempo. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, há um tempo Deus me deu uma visão, e nessa visão Deus me mostrava um barco muito grande, muito grande. E nós estávamos dentro de um barco com muitas pessoas. E esse barco iria subir para a glória. E eu dizia dentro do barco, meu Deus, chegou o tempo, aleluias. Só que demorava para esse barco sair. E eu ficava afobada dizendo, meu Deus, por que o barco não vai logo? E eu olhava para uma janelinha. E quando eu olhava para fora, eu via um morro muito grande. E tinha uma parte plana na frente. E embaixo assim descia um grande vale. Era montanhas, uma parte plana e um vale. E Jesus estava na beira desse vale e ele puxava as pessoas lá de baixo. Ele ia puxando uma a uma, dizendo, corre que ainda dá tempo, corre que ainda dá tempo. E essas pessoas saíam, quando ele puxava essas pessoas desse abismo, elas saíam escuras, uma alma preta. Mas quando ele tirava dali de dentro, elas entravam embranquecidas dentro desse barco. Então Jesus estava mostrando que ainda dá tempo, ainda dá tempo. O barco já estava com o motor ligado, mas ainda não tinha saído do lugar, porque a vontade de Deus é resgatar você, você que saiu dos caminhos do Senhor, você que ainda não conhece esse Deus maravilhoso. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui falando de religião, eu não sou religiosa, eu não prego religião, porque religião separa as pessoas de Deus, a religião afasta as pessoas de Deus, ela põe um fardo em cima das pessoas que Cristo nunca pôs. Eu quero pregar para você o amor de Cristo. Eu quero pregar para você que Ele te amou de tal maneira, que Ele se entregou para você, e Ele está dizendo, vem para dentro desse barco, que eu vou mudar a tua vida. Eu quero levar você para um lugar que você não tem nem noção. Aleluias. Ainda dá tempo, meu irmão. Aí talvez você possa dizer dessa forma assim, eu ouço falar da vida de Jesus desde que eu sou criança. Eu sou uma delas. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Só que quando eu peguei uma noção da Bíblia, eu comecei a prestar atenção nos sinais. E eu comecei a ler e vi que muitas coisas ainda faltavam acontecer. Mas hoje, quando eu leio, eu vejo que tudo já aconteceu. Talvez tenha uma pessoa, uma família ou duas, numa parte muito remota do planeta Terra, que ainda não ouviu falar de Cristo. Só que de alguma maneira, Deus está trabalhando para que a palavra de Deus chegue lá dentro. E quando chegar, então o arrebatamento acontece. Arrebatamento. Arrebatar, ser tirado com força. São para pessoas especiais. Quem são? Você que está me ouvindo. Ah, mas eu estou distante, eu me afastei, estou pecando muito. Eu quero dizer para você que não importa. Jesus te chama como você está hoje. Jesus te quer como você está hoje. Não interessa como você está. Não interessa se você está pecando, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou prostituindo. Ei, hoje, Jesus te chama hoje. Vem. Ah, não, mas primeiro eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar. Não, não para. Vem agora da maneira que você está. E Jesus vai te libertar. Se você for esperar parar de fumar, você não vai vir. O diabo não deixa. Você primeiro precisa decidir por Cristo, e então Ele entra na tua batalha e batalha por você. Você nunca vai vencer na sua força, mas na de Cristo você já venceu. Eu quero falar com você que se afastou, que está ouvindo essa palavra de Deus. Hoje Jesus te chama e diz, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. E eu nunca vou te abandonar e sempre vou lutar por você enquanto você estiver aqui vivo na terra. Só que a decisão é sua, Ele respeita. Ele nunca vai te obrigar a voltar para Ele.
Ele nunca vai te obrigar, dizer, eu quero que você venha e pronto. Não, ele respeita você. Ele respeita o livre-arbítrio. Ele não vai contra a palavra dele. Volta hoje, meu irmão. Volta hoje, minha irmã. Você não sabe o dia de amanhã. Talvez você fale assim, mas o arrebatamento vai demorar. Tá, vamos fazer aí que tem mais uns anos pela frente. E glória a Deus se tiver, amém. Vamos colocar aí que tem mais uns anos aí para acontecer o arrebatamento. Amém? Mas e se Jesus resolve pedir a sua alma hoje? E se Jesus resolve te levar hoje? Então o arrebatamento veio mais cedo para você. E aí? Você está preparado? E o que eu preciso fazer, pastora, para poder voltar, para poder caminhar? Tudo que você precisa fazer é se arrepender daquilo que você já fez e se entregar para Jesus a partir de agora. Dizer, Senhor, toma minha vida, toma meus caminhos, toma minha direção. A partir de hoje eu quero te servir, a partir de hoje eu quero te adorar, a partir de hoje eu quero que o Senhor esteja nos meus caminhos. Senhor, eu tenho muitos vícios, mas eu quero que o Senhor me liberte, arranque de mim isso, porque eu quero te servir com integridade, eu quero te servir com alegria. E no dia em que o Senhor pedir a minha alma, eu quero estar preparado para subir aos céus e estar dando glórias ao teu nome na eternidade. Aleluias, Ele te ama, Ele nunca vai deixar você, Ele nunca vai te abandonar. Ele te ama, a tua alma é preciosa para Ele, a tua alma é muito preciosa. Não deixa o diabo dizer para você que você não merece, que você é muito pecador. Jesus já pagou todo o preço naquela cruz. Jesus já pagou todo o preço que poderia ali naquele lugar. Então hoje a salvação é pela graça. Isso significa que basta você se arrepender. Basta você se arrepender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero aqui encerrar essa palavra dizendo para você que está na presença do Senhor, pare de ficar se preocupando com o dia de amanhã. Não entristeça o Espírito Santo, confie em Deus, descansa em Deus. Ele vai prover tudo na tua vida, Ele vai prover tudo na tua casa, Ele vai prover o teu emprego, Ele vai prover tudo, mas pare de perder o sono com coisas terrenas e comece a prestar atenção na tua vida espiritual, na tua alma, na alma dos teus filhos, naqueles que você é responsável. E para você que se afastou de Deus, eu quero dizer para você que hoje foi o dia que Deus marcou um encontro com a tua alma. E Ele vai dizer dessa forma, eu te tomo pela tua mão e te resgato hoje. Porque tu és meu, não é do diabo, não vai ser do inferno, tu és meu. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Os sinais todos aconteceram e ele está muito próximo de se cumprir, que é toda a palavra ser levada. Você sabe a distância Na verdade, você sabe que para a internet não existe distância. Então isso nos faz ver que esse último sinal, a qualquer momento ele vai se cumprir. É hoje o dia de você voltar para Jesus. É hoje o dia de você se arrepender de ficar tão preocupado com as coisas da casa, porque é normal, irmãos, é do ser humano isso. Mas o Senhor está dizendo assim, eu cuido das aves que não trabalham, eu cuido das flores que não fiam, não trabalham. Eu não cuidarei de vós, que vale muito mais do que eles? Descansa no Senhor, descansa em Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui esse louvor. Louvado seja Deus. Que você, em nome de Jesus, venha ouvir e guardar essa palavra. Louvado seja Deus. Ah, Senhor, eu te amo, Pai. Aleluias. Não é lá não, peraí, meu amor. Deixa eu só achar a palavra.
Pera aí, meus irmãos, é que o meu celular, esse celular aqui, ele não funciona um lado dele, pela misericórdia. E é o que eu uso aqui. Eu não vou conseguir, não. Mas amém. Você entendeu? Agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para você que está afobado, você que está aflito. Hoje você ouviu essa palavra. Eu quero que você entregue para Deus a sua vida e diga: Senhor, a partir de hoje eu descanso em Ti. A partir de hoje, Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti. Vai lá e pede para a Ju para trazer o louvor para a mamãe. Descansa, tá bom? Que eu vou orar aqui. É porque ela tá dormindo. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos aonde você estiver. Eu quero que você receba essa oração. Eu quero que ela entre dentro do teu coração. E eu sei que enquanto eu estiver orando, o Espírito Santo de Deus vai aí na onde você estiver. Vai visitar você agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui diante de Ti agora, Senhor, eu quero orar, Deus, por 2 grupos de pessoas. Eu quero orar, Senhor, por cada pessoa desse grupo, Pai, que estava desesperado, que estava preocupado, que estava, Deus Todo-Poderoso, perdendo o sono. Senhor, essas pessoas que muitos às vezes receberam a notícia, Pai, que perderam os seus empregos, Senhor, que vão ser demitidos. Deus, eu peço que o Senhor venha de encontro agora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, porque o Senhor é aquele que tem poder, o Senhor é aquele que sabe, o Senhor é aquele que vai de encontro. Em nome de Jesus agora, Senhor, coloca sobre eles, ó Deus, a segurança de estar guardado pelas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, papai. Em nome de Jesus. Ah, Deus. Agora eu quero orar, Senhor Deus, pelas pessoas, Pai, que estão afastados, Senhor, dos Teus caminhos. Essas pessoas, ó Deus, que tomaram um dia uma decisão de Te seguir, mas por causa da religião ou por causa de alguma situação elas se afastaram de Ti. E hoje eu oro para que o Senhor resgate o coração delas. Hoje eu oro, Pai, para que a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, escreve o nome delas no livro da vida. Senhor, que o Senhor venha receber e festejar nos céus, ó Deus, a alma que retorna agora, porque eu creio, Senhor, na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém, meus irmãos, diga amém, digita amém, em nome de Jesus, aleluias. Ó Deus poderoso e santo, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é bom. Ele te conhece, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos teus caminhos, Ele sabe exatamente o que você precisa. É Ele que conhece, irmãos, é Ele que sabe. Ele sabe, Ele cuida de você. Eu quero só finalizar com esse louvor aqui em nome de Jesus. Que você venha descansar. Que você venha, em nome de Jesus, assim que encerrar essa live, compartilha ela. Irmãos, essa pregação vai abrir os olhos de muita gente que está sendo enganado. Muita gente, irmãos, que está vivendo uma vida que a qualquer momento Jesus pode pedir a alma dela e ela ir direto para o inferno. Então, em nome de Jesus, compartilha esse vídeo, manda para alguém. É importante que as pessoas tenham discernimento dos dias e dos tempos que estamos vivendo. Jesus está prestes a voltar. Como está a tua vida? Está tudo errado, está tudo bagunçado, então hoje é dia de conserto, hoje é dia de entrega, hoje é dia de retorno, hoje é dia de voltar para a casa do Pai, hoje é dia do filho pródigo voltar e dizer: Pai, eu errei, mas eu quero retornar, eu quero estar contigo, eu quero estar debaixo da tua proteção, Pai. Amém? Descansa em Deus. Ele vai prover tudo para você, viu? Ele vai prover o teu alimento. Não fica esperando da onde vai vir, não. Vai chegar na tua porta. Você está conseguindo ouvir?
entendeu? Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Tudo que você precisa é descansar. Tudo, somente isso. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? A última palavra de Deus. Desespero. Não entre em desespero. É tudo passageiro, você precisa confiar e descansar. Amém? Descansa em Deus. Descansar em Deus é quando você está no olho do furacão. E você fala, Senhor, se o Senhor é quem está no controle, então toma a direção aí, porque eu já não consigo mais. Amém? Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de marcar alguém em nome de Jesus. O arrebatamento é uma realidade e precisa ser pregado, doa quem doer. Amém? Em nome de Jesus, descansa em Deus, se entrega para Deus. Hoje é o dia da tua vitória. Descansa, não deixa o inimigo roubar a tua paz, não. Ele está cuidando de você. Amém? Isso mesmo, Flávia, em todas as coisas, vocês são mais que vencedores. Eu amo vocês. Fiquem na paz do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada o teu coração e te dê a segurança que você está sendo guardado por Deus e não pelo homem. Por isso que a última palavra vem dele. Fiquem com Deus. Amanhã os pastores vão estar aqui fazendo culto, louvado seja Deus. E nós estaremos juntos para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Tchau, pessoal. Recebam a paz de Deus em nome de Jesus. Papai.